da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete, de um micro em Taipé, um barco que veleje nesse Infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer. De Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelos... Boa tarde. Boa tarde. A industrialização clássica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência no mundo e sua iniciação deu-se no século XIX. Vamos agora com a repórter Aline Luzzi falar sobre a formação territorial e a independência e expansão territorial. Eu vou falar sobre a formação territorial, a independência e a expansão territorial. Na América do Norte, a ocupação pelo povoamento e não pela exploração. Um dos motivos foi a falta de atividade lucrativa que pudesse gerar uma expansão mais intensa, como foi o caso do ouro na América Espanhola e do açúcar no Brasil, por ter um clima temporário e a possibilidade de produção da agrícola. Desse modo a economia produtiva colonial estava voltada para o mercado interno, caracterizava-se uma pequena e média propriedades e trabalhos livres. Agora eu vou falar sobre a independência e a expansão territorial. Após a independência das três colônias inglesas, em 1776 teve início um processo de expansão territorial dos Estados Unidos da América, que foram adquiridos novos terrenos. São uma configuração atual. O território das três colônias era cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, que atualmente o território dos Estados Unidos chega a mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. As 13 colônias possuem, no momento de sua independência, indústrias voltadas para o trabalho, como pesca, madeira e ferro, e de construção naval, como manufaturas textil, alimentos e de outros alimentos. A expansão territorial, após a independência, teve uma grande parte relacionada a características dos inícios dos meios físicos e continentais e a organização política adotadas pela Federação. Vamos com a repórter Ana Clara Santos falar sobre a natureza, sociedade e o papel da imigração na formação territorial. Natureza, sociedade e formação territorial. Desde o princípio da colonização, as condições naturais das Américas do Norte propiciaram a constituição de realidades econômicas diferentes nas colônias do Sul e do Norte. A porção norte da planície costeira entre o Oceano Atlântico e os montes Apalaches era uma faixa estreita de solo pedregoso em inverno, rigoroso que impossibilitava a agricultura de grandes extensões e a produção de mercadorias que interessassem a Europa. Já a porção do sul se estendia por mais de 320 quilômetros, continente adentro, e apresentava solo fértil e um clima propício para o plantio do fumo e do algodão. Nas regiões desenvolveu-se uma indústria pesqueira e de construção naval. A região mais a oeste, logo depois dos montes Apalaches, foi colonizada pelos franceses, que exerciam as atividades de caçadores e comerciantes de peles, mercadorias muito apreciadas na Europa. Grandes partes da produção dessas novas terras era escoada pelo rio Mississippi,
até o porto de Nova Orleans, território francês. O papel de imigração na formação territorial. Até os anos de 1920, 150 anos após a independência, chegaram ao país cerca de 40 milhões de imigrantes europeus. Venda de terras e baixos preços possibilitou um grande afluxo migratório para o oeste do território norte-americano. Teve uma guerra travada entre o México e os Estados Unidos, que durou de 1845 a 1848. Em 1862 foi criado o Homestead Act. Estima-se que existiam mais de 10 milhões de índios na América do Norte. Após a formação territorial dos Estados Unidos, em 1912, restavam menos de 300. Vamos agora com a repórter Paula Alves falar sobre agricultura e industrialização e uma agricultura integrada. Agricultura e industrialização. O setor agrícola tem grande importância nos Estados Unidos da América. Também impulsionou a ocupação territorial e possibilitou a formação de um amplo mercado interno para os produtos industriais. E contou com a presença de um amplo setor de serviços, inclusive públicos. Como a pesquisa agropecuária, a extensão rural tem a variedade de climas e a extensão aérea territorial contribuíram para isso. A atividade rural estadunidense caracteriza-se pela produção familiar altamente tecnificada. Uma agricultura integrada. Os principais produtos cultivados são milho, soja, algodão e trigo. Já na pecuária, destacam-se a criação de bovinos e suínos. Na agricultura, destaca-se também a diversidade de formas de aproveitamento do solo, sem identificar dois grandes modelos agrícolas. O modelo texano é baseado em grandes propriedades em que produzem grãos e fibras no meio oeste. A base de seus ganhos está na intensificação do aproveitamento do solo e no aprofundamento do ganho de escala. Vamos com a repórter Larissa Gregório falar sobre as bases da industrialização e o papel das inovações. As bases da industrialização. A atuação de suas empresas industriais, que se encontram entre as maiores do planeta, dá-se em nível mundial. Uma série de fatores contribuíram para a consolidação do país como potência industrial. Um dos principais foi a existência prévia, durante a Revolução Industrial, no século XVIII, de manufaturas e pequenas indústrias. É importante ressaltar que as riquezas naturais do país, como carvão e minério de ferro e a ampla disponibilidade de água, favorecem em grande medida a industrialização. Esses recursos foram fundamentais para a criação de uma das siderúrgicas mais poderosas do mundo. Os rios e o litoral recortado fizeram da navegação uma importante forma de transporte. Nas últimas décadas, a descentralização industrial fez como importantes zonas industriais. Esse é o caso da costa oeste e Seattle, na indústria aeronáutica, e Califórnia, na produção de alta tecnologia. A Flórida destaca-se pela indústria aeroespacial. Isso são os tecnopolos. A instalar no norte do México, onde os sindicatos pouco organizados e a mão de obra barata garantem uma redução significativa nos custos de produção. São chamadas então as indústrias maquiladoras. Os Estados Unidos são fortes em praticamente todos os setores industriais, como automobilístico, naval e etc. O papel das inovações. A consolidação da indústria norte-americana está relacionada a 3 fatores fundamentais: o maquinismo, a rede de transporte e o papel do empresário. Maquinismo é o nome dado à ampla utilização de máquinas na produção. A invenção e a utilização de máquinas estão bastante ligadas à indústria textil e à agricultura. A instalação de vasta rede de transportes associada às riquezas minerais possibilitou a acumulação de capital em todo o país e sua aplicação no setor industrial. Ao integrar o país de leste a oeste, ampliou-se o mercado interno e a industrialização, com menor aproveitamento do potencial de cada região. O papel dos empresários foi também muito importante no processo de industrialização norte-americana. Os grandes empreendedores valeram-se das invenções para aumentar a geração de riquezas. Um dos maiores exemplos é Henry Ford, o criador da produção em massa de automóveis.
alguns empreendedores passaram de pequenos empresários a grandes magnatas. Daí a imagem do selfie. O homem que se faz por si, que consegue enriquecer pelo esforço próprio. Além disso, as políticas públicas que incentivavam o espírito empreendedor também ofereceram condições para os empresários progredirem. O maior destaque, no entanto, deve ser dado ao grande incentivo às inovações tecnológicas, inventos ou novos processos. A pesquisa científica aplicada à indústria permitiu constante modernização e crescente eficiência industrial. A velocidade da exploração dos recursos naturais deveu-se ao crescimento de um sistema de treinamento de engenheiros de minas e técnicos com um papel importante das universidades. Vamos agora com o repórter José Farias falar sobre a hegemonia dos Estados Unidos hoje, as corporações e a hegemonia e o papel do Estado. A hegemonia dos Estados Unidos hoje, as corporações e a hegemonia do papel do Estado. A hegemonia dos Estados Unidos se deve por vários fatores e com isso vence a consolidação das suas indústrias e empresas, as corporações. Já na metade do século XIX, os Estados Unidos, as grandes capitais dos Estados Unidos do Sul